Fica à vontade, flua no Espírito, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pode sentar, bem formal, bem em casa. O Alan falou uma verdade aqui. Eu não queria pregar, irmãos. É estranho, né? O pastor não querer pregar é milagre, né? Porque tem duas coisas que o pastor gosta de comer e microfone. O microfone para o pastor é um perigo. Mas eu falei para o Alan, Alan, não precisa me pôr para pregar não, eu quero estar com vocês só. Eu quero estar junto, eu quero, né, curtir o culto, adorar o Senhor, pular com vocês aqui. Eu não pulei muito porque eu estou com o joelho meio ruim. Fui inventar de jogar bola, irmão, então já sou 40 a mais, né? Não dá para ficar jogando bola mais. Mas eu queria só estar junto. Por quê, irmãos? Porque esse é o sentido. Esse é o papel do pastor Alan aqui na supervisão. Eu sempre gosto de falar isso, já falei aqui, falo em todas as igrejas que eu tenho oportunidade de ministrar para os jovens. Eu não tenho nenhuma intenção de dominar sobre ninguém, de liderar sobre ninguém. Na verdade é uma ajuda, é um discipulado mútuo. Porque eu preciso da medida de Cristo que está no Vitor. Eu preciso da medida de Cristo que está no Alan. Eu preciso da medida de Cristo que tem aqui em cada um de vocês da IBAV Represa. Então é mútuo, não é alguém dominando sobre outros. Então era por isso que eu queria só estar junto. Eu falei, não quero pregar não, Alan. Aí o Alan falou assim, passou um tempo, ele mandou de novo mensagem, pastor, não, você vai estar lá, ministra a palavra pra gente, pô. Na próxima você senta lá e participa, mas dessa ministra. Eu falei, tá bom, vou trazer uma palavra para vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade para ministrar aqui coisas que eu tenho percebido na nossa supervisão quando a gente fala de jovens. Eu acho que é uma boa oportunidade para partilhar características que eu entendo que a nossa supervisão tem tudo para avançar, tem tudo para conquistar. E eu tinha pensado algumas coisas, aí hoje a gente estava na nossa reunião de discipulado, aconteceu hoje, lá na casa do pastor Rodrigo, e a gente teve um momento de conversar de algumas coisas, de debater uns assuntos, e calhou muito com o que eu quero falar com vocês aqui. Antes de falar, estou fazendo suspense, né? Antes de falar, põe a mão na sua cabeça aí, vamos orar. Começa a pedir, fala, Senhor, renova minha mente, traz total revelação da Tua Palavra, leva minha mente cativa ao Senhor, que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Cristo, que a minha mente seja a mente de Cristo, que eu possa sair daqui, Senhor, com um rema de autoridade e revelação, ó Pai, do papel, do lugar que o Senhor me plantou, para a obra que o Senhor escolheu para a minha vida. É o que eu peço nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre algo que vai impactar a tua vida para sempre, algo que vai marcar a tua eternidade, que é sobre autoridade, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho percebido que às vezes a gente não desfruta do total de Cristo para nós, da totalidade do que Cristo conquistou para nós, porque a gente ainda não teve revelação da autoridade que Ele nos deu. E aí quando você olha para a sua situação, você se vê menor, você se vê pequeno, você pensa pequeno de você, e aí você pensa muitas vezes assim, mas quem sou eu? Eu sou só um líder de célula, eu sou só um membro da célula, eu sou só um membro da IBAV Represa, eu sou só um pastor em Santo André. E aí você diminui a obra que Cristo fez na sua vida e a posição que Ele estabeleceu para você, não para agora, não para o seu futuro, mas uma posição que Ele estabeleceu para a eternidade, para o eterno. Nós compartilhávamos aqui um pouquinho antes de começar, né, Alan? O Alan teve a célula essas semanas, né, aí dos radicais, e tem um vídeo que foi postado, ele falando sobre os radicais. Quem viu esse vídeo? Ele falando sobre os radicais, sobre o legado que foi construído, e eu falei assim, uau, o Alan é um que teve essa revelação lá na IBAV Represa. Se mais um tiver, se mais outro tiver,
nós temos a capacidade em Cristo de fazer uma revolução nesse bairro, de revolucionar Santo André, porque ele começou a falar de uma obra que começou lá na garagem do pastor Naor. Eu nem sei nem há quantos anos aqui, eu não vou nem arriscar falar quantos anos atrás, mas que te alcançou hoje. Olha que coisa poderosa. Foi uma reunião de célula, numa garagem, que atingiu você aqui hoje. Já parou para pensar nisso? Como isso é grande, como isso é poderoso. Mas eu vou te falar uma coisa. Quantos aqui estão numa célula, estão inseridos numa célula? Talvez, daqui a alguns anos, vai estar um pastor pregando em uma igreja e falando assim, ó, a célula na casa do Alan, a célula que o Vitor liderava, a célula que eu participei, atingiu você aqui hoje, 20, 30, 50 anos, se Jesus não voltar. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que a nossa obra, ela não é uma obra momentânea, é uma obra eterna. Nós estamos aqui, ó, eu estou aqui, eu trabalho com comércio exterior, com transporte de container. Então eu estou um trabalhador do comércio exterior, mas esse não é quem eu sou. Eu sou o Alan, o filho amado. Na eternidade não vai ter a profissão. Na eternidade não vai ter o título, o cargo. Na eternidade vai ter quem eu realmente sou. Eu estou o pastor. Na eternidade eu sou o Alan. Então tudo que nós vamos fazer ao longo da nossa jornada não determina quem você é, mas é o meio para revelar a eternidade que está em você. Então, a gente, sem perceber, irmão, separa as coisas. E isso está falando de uma mentalidade errada, um entendimento errado. Abre comigo a sua Bíblia, para a gente ir para a palavra, né? Porque nós estamos aqui para ouvir a palavra, amém? Números, capítulo 13. Deixa fluir. Números, capítulo 13. Passagem muito conhecida. Mas a Bíblia fala que o Antigo Testamento é uma sombra do que viria para nós. Então ela mostra uma ideia do que nós viveríamos. E aqui está falando da passagem em que Moisés manda os espias para a terra prometida. Amém? Tem uma terra prometida para você? Glória a Deus. E às vezes a gente tem o pensamento que a terra prometida é a Nova Jerusalém. É o céu, é um lugar que nós vamos ser levados. Muitas vezes eu pensei isso, irmãos, que a terra prometida era quando eu chegasse na Nova Jerusalém. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que me mostra que não é isso. Olha só, Números 13, a partir do verso 25, diz assim. Vou acompanhar aqui que aqueles têm retorno de vídeo. Aí eu nem preciso virar, não precisa mostrar minha careca. Diz assim, ó. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, é verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Eles levaram, a Bíblia fala, no contexto antes, que eles levaram um cacho de uva. Agora olha só como é interessante, como que eles carregaram esse cacho. Duas pessoas, uma na frente e outra atrás, uma madeira ligando os dois e o cacho pendurado. Imagina o tamanho dessa uva, para duas pessoas ter que carregar um cacho aí. Então o fruto era enorme. Imagina a sua terra prometida. Qual é a promessa que você tem aí, que você espera? Você vendo o fruto dessa terra prometida. Você vendo o fruto, precisando ser carregado por duas pessoas. Imagina como que você ia ficar. Tem uma promessa para você. E aí quando você vê o fruto dessa promessa, você fala assim: uau, é muito grande. É melhor do que eu imaginava.
A terra verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela. Imagina como seu coração ia ficar. Eu tenho uma promessa para você. Nós somos uma geração que vai marcar a juventude caída, restaurar jovens que estão perdidos. Você é pai de multidões. Essa igreja aqui, em Bave Represa, vai ser tomada de jovens sedentos por Jesus. Esse é o fruto da promessa. Uau, não é poderoso isso? Não é empolgante? Mas anda comigo para o verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é muito poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali, filhos de Anak, ou seja, gigantes, inimigos. Olha só, quando eles foram falar da promessa, eles falaram assim, ó, a terra é verdadeiramente mana leite e mel. Mas quando eles foram falar dos problemas, eles falaram assim, ó, a terra é fortificada, está tomada de inimigos, tem filhos de Anak, as cidades são muito grandes, o povo que mora nela é poderoso. Olha o tanto de defeito, de problema que eles colocaram lá. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Amalequitas, inimigos. Ele está falando assim, ó, a vizinhança, não é só a terra prometida que está cheia de inimigos. A vizinhança está tomada de inimigos. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb, um cara que não pensava como o mundo pensa, que não tinha a mente perdida, de derrotado, que sabia a posição que ele tinha, que tinha consciência de quem ele era. Então Caleb fez calar o povo. Você sabe por que ele deu uma ordem para silêncio, fez todo mundo se calar? Porque ele tinha a revelação de uma coisa que é característica do nosso Deus e que Deus colocou em nós, irmãos. A palavra fala que o Espírito que levantou Jesus dos mortos é o mesmo que habita em você. Olha que poderoso isso. Jesus, ele morreu, amém? Ele tinha alguma responsabilidade em ressuscitar? Nenhuma. Ele falou assim, ó, a minha parte é morrer. Agora, Espírito Santo, o resto é com você. E a Bíblia fala que o Espírito Santo foi nas regiões mais profundas do abismo, foi ao inferno, venceu a morte e ressuscitou Jesus. E aí vem uma palavra que fala, esse Espírito aí, que teve a capacidade de trazer Jesus dos mortos para os vivos, é o mesmo que habita dentro de você. Meu Deus, isso é muito poderoso. E esse Espírito, ele tem uma característica da Trindade, que eu quero que você deixe cair no teu coração, irmãos. Como que Deus criou todas as coisas? Falando. O nosso Deus, ele tem a capacidade de criar, quando ele declara, haja luz, houve luz. Separa as porções secas, junte as águas. Tudo isso ele fez declarando. Vou te falar, irmãos, essa mesma capacidade habita em mim e você. Nós temos a capacidade de trazer existência quando nós declaramos. A morte e a vida está no poder da língua. Caleb tinha essa revelação. Então ele falou assim, antes que vocês continuem criando problemas, declarando má fama a essa terra, falando dos inimigos, fica quietinho, cala a boca. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, olha só a diferença, olha o que ele criou, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a convicção que ele tinha, nós vamos prevalecer contra todos esses inimigos. Quando você, eu tenho duas notícias para você, uma boa e talvez uma não tão boa. A boa notícia, tem uma promessa para a sua vida. A má notícia,
talvez tenha inimigos habitando nessa terra. Agora, irmãos, para pensar comigo. Você não vai sair aqui e encontrar gigantes, amalequitas, os descendentes de Anak. Você não precisa andar com uma espada na mão. Eu quero te propor algo. O nosso campo de batalha é a mente. E talvez você não esteja entrando na terra prometida, porque sua mente possui inimigos da conquista da sua promessa. E se a mente é um campo de batalha, os inimigos que povoam sua mente talvez sejam mentiras. Mentiras a respeito de quem você é. Uma ideia errada de quem você é. Um pensamento errado de quem você é. Quando Deus olha do céu, Ele vê só uma coisa, e é o que Ele declara: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que talvez você não tenha desfrutado da promessa ainda, porque talvez você tenha perdido para os seus inimigos. Você tem olhado o tamanho das circunstâncias e tem falado assim: são gigantes. A terra está possuída, está tomada de inimigos. Nessa noite eu quero que você faça como Caleb. Cale a voz que tem exaltado os seus inimigos e mude o seu pensamento para que você exerça autoridade e assuma a posse da terra. Você sabe que o plano de Deus para mim e para a sua vida nunca foi te livrar do inferno. Nunca foi. O plano de Deus para mim e para a sua vida nunca foi te livrar do inferno, nos livrar do inferno. Ele precisou fazer isso porque o homem caiu ao longo do caminho. O plano inicial de Deus para mim e para a sua vida era um só: tomar a terra por herança. Quando Ele fez Adão, os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Toma posse da terra. Toma posse de todo esse lugar que você pode colocar os seus olhos. Então o plano de Deus para o homem desde o início era que ele dominasse sobre a terra. Ele falou isso, ele falou assim, ó: sujeitai sobre todas as coisas. Ele falou assim, ó: domine sobre todas as coisas. Você tem autoridade sobre tudo. Aí o homem caiu no longo do caminho. E aí ele precisou fazer o plano da redenção para livrar o homem do inferno, para devolver a terra por possessão, irmãos. Então nós temos um único objetivo aqui: tomar a terra. O Alan está encaminhando nesse caminho aí de tomar a terra, porque ele tem fé, irmãos. Lembra que eu falei? Como que nós conquistamos as coisas? Como que nós criamos as coisas? Falando. Então nós vamos fazer um teste de novo aqui. Amém? Deus tem um plano para a sua vida: tomar a terra por herança. Aí, está melhorando. Declara, irmão. Quando você fala, você cria isso. Quando você fala isso, você liga na terra. Aí o céu só tem uma saída: ligar também. Ah, irmão, você é poderoso. Nós precisamos viver debaixo dessa autoridade. E como eu falei, se a mente é um campo de batalha, talvez você tenha a sua terra prometida está tomada de inimigos, que são mentiras. Não pense pequeno de quem você é, irmãos. Quando você pensa pequeno de você, você pensa pequeno de quem te criou. Isso não é muito forte, irmãos. Você pensa pequeno de você, você está falando assim: Deus, talvez você não seja tão bom. Você imagina Deus falhando, irmãos? Você imagina Jesus falando assim: não consegui arrumar o Rodrigo, falhei na missão do Rodrigo. Eu não consigo imaginar isso, irmãos. Então tudo que Deus estabeleceu foi para que eu possa desfrutar. É desfrute. Olha só que poderoso, irmãos. Vai lá comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 18. É um cumprimento de uma profecia que aconteceu primeiro lá no livro de Isaías. O profeta Isaías profetizou e Jesus estabeleceu. Vocês já assistiram The Chosen? Quem aqui assistiu The Chosen? Eu vou dar um spoiler do The Chosen aqui, tá? Pode? Ô, irmão, não tem spoiler, tá tudo na Bíblia, né? Então, ó, tem uma cena que eu acho muito legal, que ilustra realmente esse momento que nós vamos ler aqui. Jesus, ele senta lá
na cadeira lá no templo. Aí eles trazem um rolo que continha uma passagem específica de Isaías, que é essa profecia. Jesus abre, lê essa passagem, fecha, e aí ele fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. E aí os escribas, os fariseus ficam malucos e querem matar Jesus, querem jogar ele do penhasco. E é esse texto que nós vamos ler. Lucas capítulo 4, verso 18. Volta no 17, perdão, para a gente... Olha lá. Verso 17 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Volta lá no 19 para a gente esmiuçar esse texto e você entender uma coisa. Uma outra referência em João, Jesus fala assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gosto desse texto porque ele fala, ele dá ênfase. Ele poderia simplesmente falar assim, ó: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Mas ele dá ênfase, ele coloca assim essa palavra: verdadeiramente sereis livres. Se ele faz menção desse texto, dessa palavra, é porque talvez existe uma liberdade que não seja verdadeira, que é a liberdade que eu e você estabelecemos. Jesus está falando de uma liberdade completa. Quantos aqui são livres? Nós somos feitos livres pelo Senhor. Só que em algum momento da sua vida, você não precisa levantar sua mão, se expor, em algum momento, a opinião de alguém te parou, te impediu de fazer alguma coisa. Em algum momento, você deixou de falar de Jesus na sua escola, no seu trabalho, na sua família, por vergonha. Em algum momento, a preguiça te tomou e você deixou de desfrutar de um momento poderoso com Deus, na célula, no culto, numa reunião. É ou não é? Já aconteceu ou não aconteceu? Então é a liberdade condicionada. É igual quando você está preso, é liberdade condicional, irmão. Você está livre, mas você tem condições. Você tem coisas que você não consegue avançar, que você tem que parar. Então é a liberdade que eu imagino que eu sou livre, mas eu não sou verdadeiramente livre. Vou dar um exemplo mais claro para você entender. Eu caminho com o pastor Rodrigo, vamos dizer que o pastor Rodrigo me ofenda, falou grosso comigo, eu fiquei chateado com ele. Para ele a vida segue, amém? Eu que sofri, eu tenho duas escolhas: verdadeiramente ser livre, ou ficar magoado e ser escravo da mágoa. Aquilo que te domina, aquilo que tem peso sobre a sua vida, determina se você é livre ou se você é escravo. Quando você guarda uma mágoa de alguém, mesmo tendo a capacidade de perdoar, você escolhe se tornar escravo da mágoa. Jesus, ele não tinha todo o direito de ficar irado com o povo. Jesus, ele não tinha todo o direito de, quando deram o primeiro açoite nas costas dele, ele falou assim: eu não preciso passar por isso, eu sou filho, não tenho pecado, vou embora, vocês que se virem. Ele não tinha esse direito. Só que a Bíblia fala que não foi encontrado nele raiz de amargura. Isso quer dizer, irmãos, quando ele tomou um açoite, nem fechar a mão ele não fechou, nem cerrar os dentes. Porque se tivesse feito isso, nós todos aqui estávamos perdidos em pecado, condenados ao inferno. Mas a Bíblia fala que ele não foi achado nele raiz de amargura. Sabe por quê, irmãos? Porque ele decidiu verdadeiramente ser livre. As coisas não tinham peso sobre ele, ninguém determinava nada sobre ele. Ele falou assim: ninguém tira minha vida, porque eu sou livre para entregar. Verdadeiramente eu dou. É nesse nível que o jovem radical tem que andar, irmãos.
ao nível em que as coisas não escravizam ele. A escola, as amizades, o mundo, o padrão natural não te escraviza. Você é verdadeiramente livre. Irmãos, vou dar um exemplo mais absurdo para você entender a liberdade. Usar droga é errado, não é verdade? Amém? Todo mundo de acordo? Eu poderia usar droga? Poderia, ué. Poderia. Mas por que eu não uso? Porque eu escolho não usar. Eu domino sobre ela. Eu tenho o domínio de falar, não quero você. Eu sou tão livre, que eu posso escolher, não quero. Eu sou tão livre, que eu posso rejeitar o relacionamento, o namoro que vai me atrapalhar, a amizade que me leva para o caminho ruim, as más companhias. Mas você, nada a ver, nada a ver, o demônio do nada a ver, né? Tudo que você fala, nada a ver. Eu acho que isso é um demônio. Mas você é careta, não sei. Eu falei, não, pelo contrário. Eu sou muito mais livre do que você. Você está escravo da opinião das pessoas e tem que ser igual a todo mundo para ser popular, para ser. Eu não. Eu sou tão livre que eu escolho falar não. Isso é liberdade, irmãos. Isso é verdadeiramente sereis livres. Mas você vive na igreja, você é radical, você pula, aonde você chega você está feliz. Por quê, irmãos? Porque eu sou tão livre que eu escolho essa vida. Eu não sou obrigado a vir para a igreja, irmãos. Eu não sou obrigado a estar em célula. Eu não sou obrigado a ir para o culto. Mas eu sou tão livre que eu não desejo outra coisa. Irmãos, é nesse livro de liberdade que o jovem radical tem que andar. Agora olha só, vamos lá para a gente contextualizar aqui. Jesus, ele falou lá em Lucas 18. Lucas 4:18, perdão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Ele não te derramou uma unção apenas para que você tenha um brilho diferente. Não é igual videogame, sabe? Que a vida, tem um nível de unção, agora eu passei de fase, melhorei. Não, irmãos. Ele te deu uma unção para. Você precisa fazer alguma coisa com essa unção. Ele não te deu uma unção só para você ficar mais bonito, para você falar assim, a unção que eu tenho. Não, irmãos, ele te deu uma unção para. E aqui ele está falando, Jesus está falando assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou para proclamar libertação. E aí tem uma chave, irmãos, que eu acho interessante, que ele fala assim, ele me enviou para proclamar libertação. Mas lá na frente ele fala assim, e para pôr em liberdade. Então existe uma diferença. Você pode proclamar liberdade, estabelecer uma liberdade, mas depois você tem que fazer essa proclamação eficaz. É você declarar e fazer. Declarar libertação e depois pôr em liberdade. Não é isso que o texto está falando? Então Jesus, ele falou assim, o Espírito veio sobre mim. Quando ele veio sobre mim, eu declarei que todos estão libertos. Amém? Todo mundo está liberto. Ele proclamou. Mas tem muita gente presa nas drogas, não tem? Tem muita gente presa em pecados de prostituição, de lascívia. Mas ele está debaixo dessa proclamação de liberdade? Está. Jesus proclamou, declarou, estabeleceu, é a lei. Todo mundo é livre. Só que nem todos vivem em liberdade. Agora nós temos que pôr essas pessoas em liberdade. Então vocês entendem a diferença? É verdadeiramente uma liberdade. Então ele fala assim, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos. É você levar as pessoas a entenderem que eles não precisam viver essa vida de pecado, porque eles já foram proclamados livres. É o cara que tem liberdade, a carta de alforria, mas continua sendo escravo. Não faz sentido. Quer outro exemplo? Vamos lá, anda comigo aí.
Vai lá para o livro de Atos. Atos, capítulo 16. Tô achando estranho pregar com o celular, eu não trouxe Bíblia, cara. Eu gosto de pregar com a Bíblia, tá estranho. Atos 16, no verso 25. Diz assim, ó, passagem muito conhecida. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha só, irmãos, pra vocês entenderem o contexto. Paulo e Silas no auge do ministério, eles estavam, sabe aquela conversa que a gente tem de primeiro amor? Todo mundo fala isso, né? Quando está no primeiro amor, o coração queima, você está lá fervoroso. Paulo e Silas estavam no auge, bombando. Quando você está com o coração assim queimando por Jesus, você não enxerga problema. Deixa de existir os problemas? Não, você só não dá valor para eles. Quando Paulo e Silas estavam no auge do coração queimando por Jesus, foram presos. Aí você pode pensar assim, puxa, eles foram presos, cara. Por que Deus permitiu isso? Você já fez essa pergunta muitas vezes. Ai Deus, Jesus, por que eu estou passando por isso? Porque quem está com o coração queimando em Cristo, todas as coisas cooperam para o bem. Você não vai enxergar problema nunca. Você vai olhar o mundo caindo e você vai falar assim, tem propósito de Deus nisso. Tem um porquê. Eu gosto de falar essa frase, ó. Você, o Filho de Deus, não passa por problemas. Toda situação quer promover um encontro, quer fazer você encontrar alguém, quer fazer você conhecer uma pessoa, quer fazer você se encontrar. E aí Paulo e Silas, no auge da carreira deles, foram presos. Qualquer pessoa normal fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Liga para o advogado, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, fala com alguém, fala com o prefeito, fala com alguma pessoa. Paulo e Silas cantavam, e a Bíblia fala que a cadeia inteira escutava. Verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Foi Paulo e Silas que libertou alguém? Não. Existia uma liberdade que estava estabelecida. Quando? Quando eles chegaram. Um terremoto aconteceu e todo mundo foi liberto. Verso 27. O carcereiro despertou do sono. Para começar, estava dormindo em serviço. Não é verdade? O carcereiro estava dormindo em serviço. Vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ia se matar, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então o que ele pensou? Olha, a minha liderança é tão dura, que já que os presos fugiram, eles vão me matar, então antes de me matar eu me mato. Vou tirar a vida. Aí olha só, verso 28. Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. As cadeias se abriram. Mas Paulo e Silas, ele falou assim, se Deus me trouxe para este lugar, tem um propósito. Ele pôs algum dos presos em liberdade? Paulo e Silas? Nenhum. Quem que ele encontrou, irmãos? O carcereiro. O encontro que ele queria promover era esse. Quem é a figura do carcereiro, irmãos? É a figura daquele que tem a capacidade de prender outros. O que eu quero falar para você? O encontro que Deus quer promover para você, que tem uma mente renovada, transformada, que entende a autoridade de Cristo sobre a sua vida, que entende que você é verdadeiramente livre. Aquele que é verdadeiramente livre, ele não vai pôr pessoas somente em liberdade, ele vai trazer liberdade para aquele que tem capacidade de prender outros. Ele vai pôr em liberdade aquele que tem a capacidade de travar outras pessoas. Vou te falar, irmãos, todo grupo na escola tem o cabeça, não tem? O chefe da quadrilha. É ou não é? O cara que é mais influente, o cara que, sem perceber, lidera todo mundo, que a fala dele, a voz dele, tem um peso que todo mundo obedece, sem nem ser obrigado. É o chefe da quadrilha realmente, meu. É o terror de cada professor da escola. É ou não é? Paulo e Silas foi pôr em liberdade esse cara. O cara que tem a capacidade de influenciar outros.
Deus está chamando você, irmãos, para ser o cabeça, para ser aquele que lidera, que estabelece no mundo natural a identidade que você foi formado no céu, a identidade de Cristo, que é verdadeiramente livre, que põe em liberdade aqueles que têm a capacidade de prender outros, que estabelece o reino, que não vive debaixo de problemas. Toda situação é um motivo de encontro. Olha só o que o texto continua dizendo, verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Olha só, naquela noite não foi só o carcereiro salvo, porque ele era aquele que tinha capacidade de pôr em liberdade outros. Olha que poderoso isso, irmãos. Verso seguinte: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergonhas dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Você vê, irmãos, é uma obra que reverbera, que alcança outros que você nem sabe. Eu compartilhava com o pastor Rodrigo hoje à tarde, que eu ouvi até o pastor Aloysio falar isso, que no dia da nossa colheita, nós estivermos diante do Senhor, que os frutos forem apresentados, nós vamos enxergar pessoas que falam assim: ué, mas eu nunca preguei para esse irmão, ué, mas eu nunca vi esse cara na vida. Mas a capacidade, a autoridade que você exerceu, colocou em liberdade outros, alcançou outros e reverberou por anos à frente. Essa é a identidade do jovem radical, irmãos. Para a gente encerrar, tem uma passagem muito conhecida da mulher samaritana. Está lá no livro de João, no capítulo 4. Livro de João, no capítulo 4, verso 1, diz assim, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, sem saber, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Se você for pesquisar depois no mapa, que tem aqueles mapas que tem atrás da Bíblia, você vai ver que não era nem caminho da Galiléia, de Judéia para Galiléia, onde Jesus estava. Passar por Samaria era uma volta. Mas o texto deixa bem claro, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele precisava de um encontro. Aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, para a gente resumir, ela chegou diante de Jesus. Vai passando aí. Mais um, vamos lá, vamos andando, eu dou joia, é hora de parar. Pronto, volta lá, no 7, isso. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que fantástico. A água da vida, pedindo para beber. Porque era a forma que Jesus iniciou esse encontro. Pois seus discípulos tinham a cidade para comprar o quê? Alimentos. Então Jesus, ele pede as duas coisas mais essenciais para a sobrevivência: água e comida. Foram as coisas que Jesus estava, que os discípulos foram providenciar: comida, e ele pedia água, o essencial para sobreviver. E aí Jesus começa a nos mostrar que o que é essencial para nós talvez não seja o primordial no reino. Verso 9: então lhe disse a mulher: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha só, irmãos, a primeira crise dessa mulher, uma crise de religião. Não, eu sou da Água Viva, aqui na frente tem uma assembleia, né? Não me dou com os da assembleia. Que é isso, irmão? Olha a crise dessa mulher. Eu sou evangélico. Não quer dizer que você é inimigo dos católicos, não é isso. Mas a crise dessa mulher era uma crise de religiosidade. Caminha para o verso 10, vamos lá. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e
quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar do poço, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Outra crise dessa mulher, trabalho, que ela vivia fazendo isso. A crise dela é que ela carregava aquele cântaro vazio para tudo que é lugar. Tinha que carregar uma água vazia, uma garrafa vazia para lá e para cá, era o trabalho dela. Ela, por ter tido vários maridos, ela ia no meio-dia, que era um horário que não tinha ninguém no poço, para fugir do julgamento. Então ela tinha crise com religião, crise com trabalho. Verso 13. Perdão. É tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água vai ter sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. E aí, olha, irmãos, Jesus está falando assim, ó: eu vou te dar uma água para beber, você não vai mais ter sede. Só que sabe o que é uma característica da fonte, irmãos? É diferente da cisterna. A cisterna é um buraco que retinha a água, a fonte jorrava. O que é esse jorrar, irmãos? É algo que tem que fluir do seu interior para alcançar alguém. É algo que você não tem controle sobre isso, que você não retém, você deixa ser entregue aos outros. Deus está falando assim, ó: quem beber de mim, que sou a água da vida, não vai conseguir reter dentro dele, vai precisar entregar para outros. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir mais aqui, não tenha mais sede, nem precise vir aqui mais. Olha só, trabalho de novo. Caminha comigo, vamos lá. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Então olha a crise dela: religião, trabalho, relacionamento, vida estava uma bagunça. Quando Jesus pôs essa mulher em liberdade, para a gente adiantar, vai passando aí. 5 maridos já tive, né? Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui. Não sei se você já, mas alguém aqui já foi na irmã que revela. Eu tenho certeza. Vai ter o culto da... Irmãos, eu amo esse dom, viu? A Lília, minha esposa, ela flui na palavra de conhecimento, que às vezes eu falo assim, meu Deus, não existe inveja, né, santa, essa conversa de inveja santa não existe. Mas eu tenho admiração por esse dom, pastor Vitor, que eu falo assim, meu Deus, eu queria fluir nesse dom também, deixa eu, libera um pouquinho para mim. Mas aí ela ficou impressionada, falou assim, você revela, né, ô Senhor, tu é profeta, né? Então ela tinha uma sede, uma necessidade do espiritual, do sobrenatural. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha outra crise dessa mulher. Não, a gente canta ainda a harpa aqui. Vocês é worship, cheio de pé, de 4 notas. E segura naquela nota 10 minutos. Não é isso? Jesus é lindo, aquela adoração. Aí o outro na outra, não é essa adoração não. Tem que cantar, olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Crise, irmãos, crise de doutrinas, sabe? Uma vida sem relacionamento íntimo. Jesus, ele queria só mostrar para ela isso. Você precisa ter intimidade. O segredo é esse. Quando você bebe da água da vida, você não tem mais sede. Quando você bebe da água da vida, essas coisas não têm mais importância. Quando você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, se o irmão pisou no teu calo, já não é mais importante, irmãos. Você já não fica escravo de mais nada, escravo de expectativa. Não, você vive para conhecer Jesus e encontrar Ele na eternidade.
21, vamos lá, para a gente terminar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Olha o segredo aí. Vocês têm essas crises porque você não me conhece. Me conhece profundamente, que daí você vai me adorar em espírito e em verdade. Me conhece profundamente que essas coisas não vai ter valor mais nenhum. Me conhece profundamente que o que a rodinha da escola fala a seu respeito, pouco importa. Me conhece profundamente que as ofertas que o mundo te dá não vai ter mais prazer, não vai ter mais poder sobre a sua vida. Verdadeiramente livre. Verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher. Irmãos, fala a verdade, já encontrou irmãos assim no caminho? Principalmente para quem é líder, para quem lidera. Você vai conversar com o irmão, você está vendo o irmão fazendo a porcaria ali, vai cair, cavou o buraco, pastor Vitor, já está fundo. Você fala assim: esse irmão vai cair. Aí você vai conversar com ele e fala: não, já sei. Essa mulher aí. Não, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, falando com o próprio Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Então ela teve uma experiência com Cristo. Neste ponto, chegaram os discípulos, admiraram que estivesse falando com uma mulher, todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que fala com elas? Com ela, né? Ou seja, os discípulos caminhavam com Jesus, mas não se sentia tão acessível a ter esse nível de pergunta e de intimidade de conversa com Jesus. Verso 28. Quanto à mulher, depois que ela teve uma experiência com Jesus, depois Jesus falou assim: eu sou esse que te fala. Jesus tirou o cântaro da mão dela, é isso que está escrito? Aquilo que escravizava ela já não tinha mais poder sobre ela. Deixou ela o cântaro. Deixou, foi voluntária. Ela falou assim: eu vi a Cristo, eu falei com aquele que disse: eu sou este. Nada mais me prende agora. Deixou o seu cântaro, foi à cidade e pôs em liberdade aqueles que estavam presos. É para este lugar que Jesus está te chamando nesses dias. É para esse nível de autoridade que Jesus quer levantar uma juventude, jovens que não são escravos, mas que são totalmente, verdadeiramente livres. E no auge da sua liberdade, exercem autoridade. Declaram e criam. Declaram e as coisas acontecem. Porque o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos é aquele que habita em você. Por isso eu quero orar com você, irmãos. Eu queria investir um tempo que a gente pudesse orar por revelação, por autoridade, para que você se mova neste poder que Cristo já estabeleceu. Ele primeiro proclamou, depois ele te pôs em liberdade. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar por uma mente transformada. Vamos orar por uma autoridade que já nos foi dada para estabelecer o reino aqui. Este bairro aqui, a cidade de Santo André, precisa de você se mover em autoridade. Verdadeiramente livre. Nós já proclamamos a liberdade do bairro do Represa. Já proclamamos a liberdade do São Jorge, do Almerotom, da cidade de Santo André. Agora está na hora de nós exercermos autoridade e pôr em liberdade esses jovens. Fica de pé no teu lugar. Queria chamar o louvor aqui na frente. Se tem uma característica de um filho de Deus, é que ele tem a mente totalmente livre, a mente em liberdade. Eu compartilhava hoje à tarde, tem uma passagem em Zacarias, que é uma profecia, que eu acho muito interessante. É Zacarias 1, depois você lê esse texto. A Bíblia fala que surge dos quatro cantos, norte, sul, leste e oeste,
que é um símbolo do terreno, do natural. 4 chifres que vão exercer poder e dizimar a Judéia e a Nova Jerusalém, e a cidade de Jerusalém. 4 chifres. E aí a Bíblia fala que Deus levanta também aqueles que vão combater essa força que tem exercido poder para dizimar a Judéia e Jerusalém. E é interessante que ele não levanta guerreiros, ele não levanta um exército. A Bíblia fala que ele levanta 4 artesãos, 4 artistas. Quem é que vai para uma batalha, em vez de levantar guerreiros, levantam artistas? Essa é a batalha mais inusitada que eu encontrei na Bíblia. Mas a figura de um artesão é aquele que tem a mente totalmente livre para criar. Tem a mente totalmente livre para colocar, para trazer à existência a arte, a beleza que está no seu intelecto, no seu interior. Essas são as nossas armas. A Bíblia fala que as nossas armas não é carne nem sangue, elas são poderosas em Deus. A nossa maior arma é uma mente livre para ter a mente como a mente de Cristo. Isaías, ele falou isso. Quem pode compreender os pensamentos do Senhor? Paulo, ele já fala diferente. Isaías, ele fala assim: quem pode? Quem tem a capacidade de entender a mente de Deus? Paulo, ele fala: tenham vós a mente de Cristo. Você está autorizado a pensar como Ele, você está autorizado a se mover como Ele, você está autorizado a exercer a autoridade como Cristo exerceu. Vamos adorar o Senhor.